Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Mello, falando de São Paulo, dia 25 de abril de 2021, gravando o vídeo de número 222, o Evangelho pós-pandemia. Um dia significativo, porque exatamente hoje estou completando 51 anos de casado com a minha esposa Edna, e vivemos esses anos todos juntos pela graça de Deus, sem pretensão de troca. Bem, eu tinha pressa, eu estou com a minha voz um pouco ruim, mas eu tinha pressa de gravar este vídeo para alertar o povo de Deus acerca de um outro evangelho que está surgindo por aí. E alguém pode dizer, pastor, mas existe outro evangelho? Sim, é o evangelho pós-pandemia. Nós vamos ver. O texto que eu tinha escolhido, eu escolhi dois textos para leitura. O primeiro no Salmo 133, que eu não vou abrir para ler, tá? A Bíblia aqui aberta, em Gálatas, que diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão, que desce a orla de seus vestidos, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É exatamente isso. Salmo muito curto, que diz da união. E nós sempre ouvimos leituras na igreja quando queremos falar da unidade de fé, do amor que temos que ter, da comunhão. E Gálatas, capítulo de número 1, versículo, esse eu quero ler, né? É o texto base dessa reflexão. Eu vou considerar o versículo 6 em diante, Gálatas 1, 6 em diante, que diz assim, ele dando uma reprimenda aqui nos crentes da Galácia, né? Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Essa é a palavra, isso é muito pesado, né? Talvez se eu fosse pregar isso na igreja, eu dizer isso de mim mesmo, eu dizia, o pastor está ficando maluco, amaldiçoando todo mundo por aí. Não, é da Bíblia. Aliás, lá Apocalipse, lá no encerramento do livro, no capítulo 22, fala exatamente sobre aqueles que acrescentam, aqueles que tiram as palavras do livro desta profecia, que Deus também tirará da sua parte da árvore da vida ou vai acrescentar as pragas nela descritas, não é? Então tudo isso exige bastante cuidado. Mas por que, pastor, a pressa de falar deste assunto? Bem, a importância de falar deste assunto é porque a igreja precisa ser resguardada. E a única maneira da igreja ser resguardada é estar protegida pela palavra do Senhor. Pois nós sabemos que a palavra de Deus foi quem criou a igreja. Sim, exatamente, a mesma palavra, alguns chamam de palavra rema, né? Lá no Gênesis, né? Deus criou os céus e terra com a palavra do seu poder e tal, mas no Novo Testamento Jesus criou a sua igreja com a palavra do seu amor e também poderia dizer do seu poder. A igreja não foi criada da vontade do homem, não saiu do homem, saiu de Cristo. E ele mesmo deu vida. Eu sempre falo com relação ao nascimento da igreja, não seria muito próprio falar de nascimento da igreja, mas é uma linguagem que a gente conhece, né? E, portanto, ela saiu de Cristo. No capítulo 20, São João está lá, quando o Senhor entrou no cenáculo, estavam ali os discípulos, e diz a Bíblia que ele assoprou sobre eles, disse, recebei o Espírito Santo. Então, neste momento, a igreja passou realmente a viver, a ter vida. Muito bem. E aí Paulo dá essa advertência aos Gálatas por conta do judaísmo, das influências que existiam. Hoje, mais do que naquele tempo, não se restringe à questão de judaísmo que alguns já estão abraçando por aí, alguns se consideram levitas, outros sacerdotes, e assim por diante. E quando se fala de evangelho, o evangelho está aqui, contido nessas duas capas que nós chamamos de Bíblia, entre as duas capas, depois do Novo Testamento. Quando se fala em evangelho, isso não está na cabeça do homem, está aqui dentro da palavra, é a palavra de Deus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as cartas paulinas, as cartas de João, de Judas, de Pedro, e assim sucessivamente. Então,
O evangelho completo é o conjunto dos livros do Novo Testamento. É o que nos ensina o caminho da vida, o caminho da comunhão, o caminho da convivência pacífica, o caminho do amor fraternal. A gente sabe que igreja tem alguns sentidos, eu vou repetir novamente, porque alguns fazem gratuitamente uma confusão tremenda. Primeiro, igreja, ela é chamada de igreja noiva de Cristo, o corpo espiritual que Jesus formou, deu vida à noiva de Cristo. Segunda igreja, o corpo, aliás, a primeira parte chamam de corpo místico, né, de Cristo, chamam. A segunda parte é a eclésia, ajuntamento, que também é a igreja. Jesus juntou os discípulos, alguns ele nomeou apóstolos. E mais lá na frente, em Atos, gera um número muito grande dos convertidos. E diz a Bíblia que todos estavam juntos e tinham tudo em comum. Não havia esse é meu, aquele é meu. Então tudo era de todos em comum. Era o Espírito que reinava na igreja. E assim a igreja foi crescendo. Eu fiz alguns apontamentos ali, não é? Que primeiro, a igreja não segue a linha do pensamento humano. Filosofia não tem vez quando se trata de igreja. Por mais que pareçam palavras bonitas dos filósofos, nada tem a ver com a igreja. Então a igreja, eu costumo também dizer, eu já usei essa palavra em algumas outras ocasiões, a igreja é um corpo amalgamado. Então amalgamado é um substantivo que tem 25 sinônimos, né? E eu vou dizer alguns, porque todos eles interessantes, que retratam exatamente o que representa a igreja do Senhor. Então vamos lá. O que é composto por diferentes elementos? Fala da natureza humana, das diferentes naturezas humanas. Somos uns diferentes dos outros. Então, é misto, junto, agregado, composto, mesclado, misturado. Ele diz heterogêneo e também envolvido. Heterogêneo quanto à natureza de cada um de nós. E homogêneo quanto à formação da massa espiritual que Cristo formou, chamando de Igreja Noiva de Cristo. Que mais? Que juntou, que associou ou misturou elementos. Combinado, amassado, reunido, unido, fundido, permisto, aglomerado, associado, aliado, agrupado. Olha quanta coisa tem e que diz respeito à Igreja do Senhor também. São esses elementos. Então a igreja vive assim, sempre viveu assim, desde o começo da sua atuação aqui na Terra, chamada que nós chamamos de igreja primitiva. Mas está acontecendo uma coisa muito estranha por aí. E algumas pessoas estão preconizando, estão achando que depois da pandemia houve assim como que uma inovação na igreja, num modo de convivência, em que as pessoas continuarão a sua vida comungando via internet, via live, ou seja lá como for, tomando até ceia. E há também quem acredite que, pelo fato da igreja ter aberto espaço, permitido, uma questão de permissão, de que os crentes tomassem a ceia em casa, cada um de per si, com sua família, que isso vai continuar. Não pode, não deve continuar. A igreja não foi formada para isso, ela tem toda uma trajetória de vida e toda uma orientação que está aqui dentro da Bíblia, nas cartas de Paulo, que o tempo não permite fazer leitura de todos os textos que estão aqui. Mas quando Paulo fala que há um outro evangelho, desculpe, é que realmente esse outro evangelho tenta macular e também denegrir a imagem do verdadeiro evangelho. E Paulo diz, não é o mesmo evangelho, é outro evangelho. Pastor, existem outros evangelhos? Tem. Evangelho segundo os Mormons, Evangelho segundo os Testemunhos de Jeová, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o que é importante é o seguinte, está de acordo com a palavra, com a Bíblia como está aqui? Não, tem essas diferenças. Um não crê na ressurreição. Se não crê na ressurreição, não é evangelho, não é? O outro não crê que Jesus venha ou que vamos habitar eternamente aqui na terra. Se é isso, está errado, não é o evangelho. E o outro crê que pode se batizar pelos mortos, alguém se batiza aqui pelos que já morreram. Isto não tem base bíblica, portanto não é evangelho. Então, tudo aquilo que sai da ordem dos ensinos bíblicos não é evangelho. Tem que estar de acordo com a palavra. Daí
a minha advertência amorosa, né, de pastor, né, de quem já cuidou de rebanho de igrejas e cuida ainda, porque hoje eu considero a rede social como a minha igreja, não é? O meu rebanho. E a gente vê tantas pessoas perdidas e eu considero que Deus me deu a maior oportunidade da minha vida é de poder ensinar a palavra do Senhor, como ela realmente é. Você diz, pastor, mas você não tem muita pretensão achando que pode ensinar? Sim, eu tenho, porque eu sempre fui o melhor, mais aplicado aluno em relação à palavra de Deus. Aprendi de homens fiéis e aprendi com o Espírito de Deus também. Porque as coisas que a mente do homem não alcança, o Senhor revela ao nosso coração. Para isto, o Espírito Santo foi dado à igreja. Igreja não é eu e você, igreja somos nós, é o conjunto. Somos apenas parte dessa igreja, desse corpo complexo, não é? Cada um é mão, outro é pé, cada um tem uma função, tem um papel, mas formamos o corpo. Então esse corpo é indivisível, não se pode rachar, partir esse corpo. Já citamos aqui. Portanto, tenham cuidado e não aceitem essa ideia de que, sabe, a partir de agora não preciso mais ir para a igreja, ou vou só uma vez por ano, uma vez por mês, e não preciso estar em comunhão com frequência, ir à igreja com frequência. Precisa. A igreja é o único lugar onde você vai dar e receber amor, experiência, repartir. Ah, mas o meu pastor, meu ministério... Presta atenção, quando se trata de igreja, a igreja é personalidade, então não tem nada que ver com o ministério, com o pastor, comigo, com você, qualquer outra pessoa. É o conjunto da obra. Estamos juntos. Se você congrega naquele lugar, naquela rua, que também é igreja, é o prédio que está lá, se deu o nome de igreja, é um substantivo, é uma igreja. Não fere princípio doutrinário chamar aquele prédio de igreja. Eu vou até a minha igreja. Onde é a sua igreja? Em Pirituba, lá chamado setor 62 do Belém, onde nós congregamos ali com os irmãos. Não é? Portanto, eu quero que Deus abençoe sua vida e quando tudo isso passar, volte a tomar o seu lugar. Não é? Você que é jovem, você que é adolescente, você que é pai de família, mãe de família, ou um lobo solitário, não é? Perdão, sozinho, né? Vá para a casa do Senhor. Lá é o lugar de adorar a Deus. É só lá, não vamos criar picuinha pelo em casca de ovo, né? Quando eu falo em adorar a Deus, eu dormia, mas o meu coração velava. Então, mesmo dormindo, estamos adorando o Senhor em qualquer lugar. Somos membro do corpo de Cristo, indivisível. No tocante à comunhão, aquele é o lugar. Então vá para a sua igreja quando acabar tudo isso, glorifique a Deus e desejamos que tudo isso passe muito rápido, mas não aceite essas narrativas que estão criando por aí de que a igreja está despovoada e que agora é tudo diferente. Não, não tem nada de diferente. Deus abençoe a sua vida, guarde o seu coração dentro do mais perfeito amor e compreensão da Bíblia Sagrada. Está de acordo com a palavra? Tem dúvida? Leia a Bíblia, examine a palavra, meu Deus. Examine. É ela que dará a vida eterna para você, te faz crescer para a vida eterna. Amém? Grande abraço, Deus abençoe a todos, grande beijo a todas as famílias.